Nessa videoaula, nós iremos ver o corte esquemático do nosso edifício. Esse corte, muitas vezes, nós utilizamos apenas para identificar os nossos níveis. Por exemplo, no nosso projeto, nós temos o nível garagem, o nível contenção, que é o nível intermediário, onde nós temos blocos de fechamento para o nosso projeto, que temos níveis diferentes. Nós temos o nível térreo, o nível superior e o nível cobertura. Muitas vezes, nós apenas utilizamos o corte esquemático para simplesmente ilustrar os nossos níveis, os níveis da nossa construção. Mas muitas vezes eu utilizo ele também para diferenciar algum item específico entre pavimentos do nosso projeto. Esse edifício aqui, por exemplo, se vocês observarem, aqui nós temos o corte esquemático, onde eu identifiquei o pavimento que será executado. Em cada planta de forma, eu criei um corte esquemático para cada planta de forma. E assim eu identifiquei o pavimento, vocês podem visualizar aqui, o pavimento que será executado. Esse primeiro corte, por exemplo, nós temos os pavimentos tipos, onde eu identifiquei os pavimentos que serão executados. Esses pavimentos em azul, por exemplo, temos a mesma forma. E esses últimos dois pavimentos, nós temos formas diferentes. Nós temos a cobertura, onde nesse caso específico, nós tínhamos algumas escadas a mais entre os pavimentos. É muito utilizado também para determinar, por exemplo, o FCK diferente entre pavimentos de edifício. Por exemplo, esses pavimentos inferiores podem ter um FCK diferente, por exemplo, de 40 MPa, e o restante do edifício, onde nós precisamos de uma resistência um pouco menor, um FCK de 30, 35 MPa, por exemplo. Você pode utilizar o corte esquemático para fazer essas diferenciações de projeto entre pavimentos, por exemplo. E para fazer o corte esquemático, vamos fechar esse item aqui e vamos pegar o nosso projeto. Este aqui já está pronto, vou puxar ele para o lado aqui. Vamos abrir o edifício do nosso curso. Exatamente este aqui, botão direito, editar o edifício. Ele fica, pessoal, quando você processa o edifício, ele cria um item corte esquemático na sua pasta espacial, exatamente nesta pasta aqui. Ele vai estar aqui, esquema gráfico do edifício. Se ele não criou esse item, o ideal é que você venha no edifício, botão direito, editar o edifício, e aqui no corte esquemático, você pedir para salvar em DWG. Vamos pedir para salvar e OK. Dessa forma, se ele não criou de forma automática, ele vai criar o corte esquemático lá na pasta espacial do seu edifício. Agora nós iremos na pasta espacial, vamos selecionar o nosso corte esquemático, esse aqui, e vamos abrir o nosso corte esquemático. O corte esquemático, ele não vem no EAG. Se você observar aqui, vamos abrir os nossos níveis, olha só. O arquivo que ele entra não é o nosso EAG. Você pode vir aqui em arquivo, propriedades. Aqui você pode mudar o sistema e o subsistema. O que eu geralmente faço, eu seleciono, Ctrl C, 0,0. Vou simplesmente fechar, não vou salvar. Eu vou aqui em forma,
editor gráfico, arquivo e novo. E vou simplesmente colar Ctrl V, escala 1, 1 e 0,0. 0,0, ok. J para enquadrar. Assim, nós já estamos no nosso EAG, porque aqui nós conseguimos fazer várias edições, como nós já vimos nas formas, nas confecções das nossas formas. Vamos cancelar aqui. Vamos salvar o nosso projeto, arquivo, salvar como. Vamos salvar na pasta planta de formas e cortes. Planta e formas e corte do nosso curso. Como nós criamos outra planta de forma, outra parte de plantas e formas e corte do nosso curso, vocês irão ficar com 2 detalhamentos. O que eu fiz para entregar esse projeto e agora o que nós estamos fazendo aqui no nosso curso. Planta de formas e cortes, e vamos colocar corte esquemático. Corte esquemático e vamos salvar. Aqui eu simplesmente seleciono esta parte e deleto. Seleciono e deleto. Essa parte corte esquemático também. Agora nós iremos adicionar um título em bloco catalogado, curso detalhamento e título da planta. Ok? Vamos deixar exatamente aqui. Vamos explodir, como nós já fizemos várias vezes. O título da planta vamos colocar corte esquemático. Como eu já falei, eu não utilizo letras minúsculas no detalhamento do projeto estrutural. Corte esquemático. E ok. Escala, geralmente eu coloco sem escala. Por quê, pessoal? O corte esquemático você pode utilizar, por exemplo, se você tiver uma parte da sua folha, uma parte da sua prancha em branco e você quer dar um destaque, você pode deixar esse corte esquemático exatamente neste ponto, ou você pode vir aqui e determinar a sua escala em propriedades. Vocês observam que está na escala 1:50, mas vocês podem diminuir exatamente para você utilizar este corte esquemático de várias formas. Eu prefiro deixar sem escala. Esse título eu vou aumentar, vou deixar 6, e aqui eu irei deixar 3, 4. Corte esquemático sem escala. Esse título geralmente eu diminuo. Vamos deixar também 6. Aqui também. E aqui vamos fazer para todos. Você pode visualizar a impressão da mesma forma que nós visualizamos a impressão das plantas de forma, bloco catalogado, curso de detalhamento e verificar a escala 1:5. Na folha A1, por exemplo. Ele irá ficar desta forma, pessoal. Se vocês quiserem ficar com um corte um pouco menor, diminua a escala, por exemplo, 1:100, que aí você vai ter exatamente um ponto menor referente à sua prancha. Vamos selecionar aqui e vamos apagar. Esses números também irei diminuir, vamos colocar 6. Se você selecionar todos, Alt F6, e aqui nós
diminuímos todos de uma vez só, 0,6. Aqui também da mesma forma, vamos selecionar todos. Alt F6 e vamos diminuir todos de uma vez só. Vamos selecionar. Já fizemos os ajustes dos nossos textos. Eu gosto de identificar, por exemplo, um bloco. Esse pilar, como se esse pilar está com bloco ou sapata, aí fica a critério do projeto que você está utilizando. Como os meus projetos, a maioria são em blocos, geralmente eu utilizo aqui um detalhe de um bloco e também um detalhe de sapata, se for o caso. Vamos utilizar o nível 18, F7, 18 e vamos deixar o nível 18 ativo. Ctrl F2, vamos dar um clique neste ponto ou ligar o ortogonal. Vamos 50 centímetros para o lado de cá, 50 centímetros para baixo. Deste lado, exatamente a deste ponto, 50 centímetros. 50. E agora C para fechar. Agora, simplesmente, Ctrl F4, F deste ponto. Vamos ligar o ortogonal. Ctrl F4, F. Só ficou um pouco grande. Eu vou diminuir. Ctrl Z, Ctrl Z. F12. Deste ponto. Vamos diminuir 15 centímetros. F12. Da direita para a sua esquerda. Dá um clique, 15 centímetros. É como se fosse o stretch do AutoCAD. Eu já mostrei esse comando nas aulas de EAG. F12, deste ponto. Vamos aumentar 10 centímetros. Assim, vamos selecionar, Ctrl F4, F, deste ponto para este. Ctrl F4, F, deste ponto para este ponto. Ctrl F4, F, deste ponto para este ponto. Assim, nós já identificamos, por exemplo, os nossos blocos. Vocês podem identificar sapatos, por exemplo, como eu falei anteriormente. Vamos adicionar um bloco das estacas. Vamos aqui em gerais. É esse bloco aqui, Stacor. É esse aqui, exatamente este aqui. Vamos selecionar. Defina a escala. Vamos definir 50. E vamos adicionar no meio do nosso bloco. Vamos selecionar, Ctrl F6, nível 0. E vamos deixar esse bloco no nível 0. Vamos selecionar, Ctrl F4, F, deste ponto para este aqui. Ctrl F4, F, deste ponto para este ponto. Olha só, pessoal, como que os aceleradores facilitam a sua vida no dia a dia de projeto. Nós já estamos com o nosso corte esquemático. Nós já estamos com o nosso corte esquemático com outra cara, uma cara mais agradável, um projeto mais agradável do que aquele automático. Vamos agora fazer um detalhe para o nosso terreno. Esse detalhe de terreno, pessoal, vocês podem fazer de forma geométrica, por exemplo, F7, 31, ele está no nível 31, Ctrl F2, deste ponto, W, até A, até este ponto aqui. Vocês podem fazer exatamente deste ponto, quadradão, de forma geométrica, mas eu prefiro fazer com algumas curvas. Ctrl F2,
Vamos dar um clique neste ponto aqui. Vamos selecionar até aqui. Vamos desligar o ortogonal e vamos simplesmente fazer alguns detalhes. Vamos ligar novamente o ortogonal. Vamos ultrapassar um pouquinho do nosso pilar. Desligar novamente o ortogonal e vamos fazer alguns detalhes. Para pegar o nível. Vamos ligar novamente o ortogonal e vamos fazer o contorno do nosso broco. Exatamente neste ponto aqui. E C para fechar. Eu prefiro fazer desta forma. Às vezes eu crio algum detalhe aqui também. Isso aí fica a critério. Eu posso puxar ele para cá, desligar o ortogonal, puxar o grip para cá. Esse aqui eu posso trazer para cá, se eu quiser. Esse aqui ficou muito para frente. Eu posso trazer um pouquinho para cá. Aí é manipulação de projeto, de acordo com o que vocês desejarem. JI. Vamos salvar o nosso projeto. Vamos visualizar os dois cortes esquemáticos. JI. Assim, vocês têm dois projetos, pessoal. Vocês têm dois projetos, dois detalhamentos de projetos, como vários outros projetos também que eu estou disponibilizando para vocês na pasta de materiais do curso e também lá no grupo de suporte. Desta forma, vocês têm vários itens, vários projetos para ficar como base para você fazer o melhor projeto possível. Porque lembre-se, é apenas o detalhamento que será entregue ao seu cliente.